Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. O governo de Goiás entrega recursos a 22 entidades sociais. Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de morador de rua. Congresso volta a discutir maioridade penal. Banco Central se reúne para decidir se altera ou não a taxa básica de juros. Venezuela enfrenta onda de protestos violentos após eleições presidenciais. Felipão convoca jogadores para amistoso contra o Chile no Mineirão. Goiás entra em acordo com Emerson Leão e vai pagar R$839 mil ao técnico. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em Sua Casa, 71. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a claro, com períodos de nublado e possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 90% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, estado de alerta, Estados Unidos ainda sem explicação para o novo atentado. O estado de São Paulo, após 7 mortes, Venezuela fala em golpe de estado. Correio Brasiliense, terror nos Estados Unidos põe o mundo em alerta. Valor econômico, Tesouro concedeu subsídios de quase 43 bilhões de reais em 2012. Estado de Minas, crimes sem resposta. Onde está a verdade? 3 crimes, todos envolvendo policiais, desafiam as polícias civil e militar do estado de Minas Gerais. Jornal do Comércio de Pernambuco. Bombas detonadas em Boston estavam em panelas de pressão. 0 hora, dia D, Dilma prepara terreno para a alta do juro. Brasil Econômico. Estados mais pobres pressionam por alíquotas de 7% e 4% no ICMS. O Popular, Estado faz acerto de emergência para a CELG. Destaque do Jornal Diário da Manhã. Conselho Nacional de Justiça. Goiás lidera a corrupção. 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governo de Goiás entrega recursos a 22 entidades sociais do estado. Mais de R$1.600.000 foram entregues na tarde desta terça-feira aos representantes das instituições. Algumas pediram recurso em dinheiro, outras em materiais e equipamentos. O recurso foi arrecadado durante a festa de aniversário de 50 anos do governador Marconi Perillo, realizada no mês de março. Marconi fala do reconhecimento ao trabalho social que as entidades desenvolvem. Todos os anos nós temos o hábito de realizarmos uma festa comemorativa ao meu aniversário, quando arrecadamos dinheiro de empresários, de entidades da sociedade civil, que são destinados depois a obras de caridade, obras que vão ajudar os nossos irmãos, seres humanos, menos favorecidos pela sorte. Escolhemos instituições e entidades católicas, espíritas, evangélicas e de outras naturezas que trabalham permanentemente com crianças infratoras, com crianças que são vítimas de estupro, vítimas de dependência química, além de obras de caridade para idosos, para deficientes. Esses recursos são repassados para as entidades realizam muitas obras beneficentes.
Neste ano, nós estamos distribuindo R$1.666.000 líquidos que foram arrecadados e estão sendo agora repassados para as obras de caridade. O padre Rafael Xavier, da Igreja Ortodoxa São Nicolau, explica como o recurso vai ser aplicado. Os R$70.000, neste caso, o governador, além do trabalho que vamos a distribuirlo a famílias que já estão destinados, que lhe damos cestas básicas por mês, nós já temos um compromisso com mais de 100 famílias. Nós também temos um trabalho cultural. A distribuição dos recursos variou de R$9 a R$150.000 e todas as entidades estão cadastradas na Organização das Voluntárias de Goiás. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h05. O governador Marconi Perillo e o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, acertaram investimentos para a CELG este ano no valor de R$300 milhões. Os investimentos de R$300 milhões na CELG ainda neste ano foram definidos ontem no Ministério de Minas e Energia, numa audiência do ministro Edson Lobão com o governador de Goiás, Marconi Perillo, o presidente da Eletrobras, José da Costa, mais os representantes do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda de Goiás e da Companhia Energética do Estado. Para o governador Marconi Perillo, crescem as demandas por distribuição de energia e é preciso investir para valer. Nós acertamos aqui, fizemos uma pactuação, vamos assinar um documento para investimentos na empresa neste ano de 2013. Nós temos recebido muitas demandas por melhorias no sistema de distribuição de energia, tivemos alguns apagões esse ano e queremos investir para valer, para que não haja mais qualquer tipo de transtorno em relação à distribuição de energia, à oferta de energia aos consumidores, industrial, comercial, residencial e também nas propriedades rurais. O que nós estamos estabelecendo aqui são investimentos de aproximadamente R$300 milhões. Esses investimentos serão fundamentais para a atração de mais indústrias, de mais investimentos e de garantia de energia estável no nosso estado. São investimentos a curto prazo, governador? A curto prazo. O plano já está pronto, já foi aprovado por mim, já foi aprovado pelo ministro, já foi aprovado pela Eletrobras e estava dependendo apenas dessas definições finais que acabamos de tomar hoje. No momento em que a CELG passa por uma avaliação federal, foi definido o cronograma para a transferência de 51% das ações da CELG à Eletrobras. De Brasília, Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h07. Deputados estaduais e prefeitos discutem federalismo e renegociação de dívidas. A UNAL e a Assembleia Legislativa de Goiás promoveram no dia de ontem o terceiro Fórum de Desenvolvimento, Federalismo e Dívida dos Estados, reunindo representantes da Assembleia Legislativa de quase todos os estados brasileiros e entidades que representam os municípios. Na ocasião, demonstraram total insatisfação quanto à relação entre estados e municípios com a União. Para tanto, defenderam renegociação de dívidas e mudanças no Pacto Federativo. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, avalia o nível de relacionamento dos municípios com o governo federal hoje. É uma questão de conflito, e o conflito tem que ser exteriorizado, não adianta escondermos, botar para baixo do tapete. Nós temos que assumir esse debate com agudeza, senão nós vamos ficar sempre que é o que o Brasil faz. É os panos quentes, é acordos partidários, é interesses regionais, interesses pessoais, partidos sempre subjugados ao governo, entendeu? Ao poder executivo. E isso vale também nos municípios, os prefeitos também subjugam muito o legislativo local. Então tem que haver essa discussão. Eu penso que para o Brasil a única solução é uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para debater a questão da federação. O vice-governador José Elton também fez palestras no evento quando alertou para o problema da dívida impagável. Goiás, por exemplo, em 1998, devia à União 6,4 milhões de reais. Em 12 anos pagou 21,9 milhões e em 2012 devia ainda 16,2 milhões. Já o presidente do Conselho de Colegiado de Presidentes de Assembleia Legislativa, deputado Juarez Pontinelli, do PP de Santa Catarina, prevê a falência de estados e municípios e criticou o que chamou de ditadura financeira. Nós caminhamos no ritmo que está a passos largos para falência completa desse modelo. Eu estou absolutamente convencido de que nós vivemos já uma ditadura financeira nesse país. Estados e municípios estão cada vez mais rebaixados à condição de pedintes permanentes da União. Nós temos mais de 70% da receita pública concentrada em Brasília. Cada vez mais as decisões
decisões são tomadas em Brasília, cada vez mais se concentra o dinheiro de lá e se distribui a bel prazer, né, condicionando muitas vezes o posicionamento de parlamentares no Congresso Nacional. Então, o que nós precisamos então é forçar esse movimento de baixo para cima. A União detém hoje, o Executivo detém o controle absoluto do Congresso Nacional e o detém pelo financeiro, por isso que eu me refiro à ditadura financeira. No final do evento foi divulgada pela UNARE a chamada Carta de Goiás, contendo dentre as reivindicações a urgente mudança no Pacto Federativo, a mudança do IGPDI para IPCA como índice de correção das dívidas retroativamente à data de assinatura de convênios e a redução também da taxa de juros para 2%. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h10. O empresário José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi, aceitou o convite do PMDB e disse que vai se filiar ao partido. O convite aceito foi anunciado durante a executiva estadual do partido ontem, mas a filiação oficial será no dia 15 de maio. Câmara de Goiânia aprova em primeira votação mudanças no plano diretor. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em primeira votação, nesta terça-feira, as alterações enviadas pelo prefeito Paulo Garcia ao plano diretor. Mesmo com a presença de moradores da região norte, da Associação Verde Vale e de alunos da UFG, que se manifestaram contra as mudanças, sobretudo contra que legaliza as atividades da Hipermarcas no local e autoriza a instalação de nova indústria. Foram 20 votos pela manutenção do projeto do prefeito, 5 abstenções e somente 3 votos contrários, de Elias Vaz, Pedro Azulão Júnior e Djalma Araújo. Djalma, que é do PT, contrariou determinação do partido e diz que pode sofrer consequências pela decisão. Nós estamos diante de um projeto que atende apenas o interesse específico de alguns em detrimento dos interesses da sociedade. Nós precisamos votar aqui os interesses da sociedade. E vai ficar mal para os vereadores votar interesse do poder econômico. Amanhã, o que a população vai falar dos vereadores de Goiânia, que votou a favor do poder econômico? Vai ficar muito ruim os vereadores em relação ao Ministério Público, em relação à sociedade goianiense. Tairone de Martino, também do PT, votou com a base, mas demonstrou descontentamento com a condução do processo pelo presidente da casa, Clécio Alves, do PMDB, a quem chamou de autoritário. Não admito nessa casa autoritarismo. A autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade você dialoga, você conversa, você chega a um denominador comum. Agora, autoritarismo é impor, inclusive a pessoas que foram eleitas pela população, pensamentos que ele quer, ou seja, o presidente quer impor. Então, por exemplo, eu tenho minhas defesas ao plano diretor, acho que o plano diretor tem muitos pontos positivos e não tem problema em relação ao projeto. Agora, eu não admito tentar impor as coisas nessa casa legislativa. A emenda do vereador Elias Vaz, que impediria a venda da área do batalhão em Anguera para a construção de um shopping, também foi rejeitada. Foram 25 votos contra 7. As alterações no plano diretor seguem agora para análise na comissão mista e depois retornam ao plenário para a segunda e última votação. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. Goiás é o estado campeão em condenações por corrupção. O Tribunal de Justiça de Goiás foi o que mais condenou acusados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no ano de 2012. Foram 37 condenações em definitivo, o que representa quase 57% do total do país. O TJ goiano também foi o que mais julgou casos de corrupção no ano passado. 202 dos 309 julgados aconteceram em Goiás. O juiz auxiliar da presidência do TJ Goiás, Reinaldo Ferreira, comenta os dados positivos divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Demonstram que o judiciário goiano vem tendo uma grande preocupação com esse processo e buscando julgar essas ações envolvendo corrupção, improbidade administrativa e lavar dinheiro com a rapidez necessária. Isso significa que o judiciário goiano vem fazendo muito para que a sociedade tenha uma resposta rápida e eficaz a respeito dessas questões que são levadas à sua apreciação, à apreciação do Poder Judiciário. O juiz Reinaldo Ferreira comemora também o fato de Goiás ser o terceiro estado, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, que mais recebeu denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro. No ano de 2012, nós tivemos 37 condenações por práticas de corrupção. Quando nós falamos corrupção, ligada principalmente à administração pública. E a questão do Estado de Goiás ter sido campeão também no recebimento de denúncias
demonstra o amadurecimento da sociedade. Demonstra, a nosso ver, que a sociedade já não admite mais, não se cala diante de prática de atos contrários à moralidade administrativa, atos considerados como sendo de corrupção. Uma das medidas para conferir maior agilidade ao Tribunal de Justiça de Goiás é a contratação de mais servidores. E o presidente do TJ, Ney Teles, já anunciou concurso para a nomeação de 61 novos juízes. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h15. Vereadores acusados de envolvimento em licitações na Agência Municipal de Meio Ambiente apresentam defesa. Os vereadores Wellington Peixoto, do PSB, e Paulo Borges, do PMDB, já enviaram suas defesas ao Conselho de Ética da Câmara Municipal de Goiânia. Os dois respondem por suposta ligação com irregularidades em processos de licitação na AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente. Paulo Borges, que foi indiciado pelo Ministério Público, não quis gravar com a imprensa. Sua defesa é a mesma apresentada ao Ministério Público quando da deflagração da Operação Jeitinho, em fevereiro. Ele nega envolvimento e afirma que se encontrou com um despachante, mas não sabia de sua participação nas irregularidades. Já Wellington Peixoto não foi indiciado pelo Ministério Público e afirma estar, inclusive, colaborando com os trabalhos da SEI e da AMA na Câmara. Estou tranquilo, estou consciente de que não devo nada e agora é só esperar o Conselho de Ética analisar toda a defesa, tanto a minha como a do Paulo, eles darem uma resposta para nós. Djalma Araújo, do PT, que também responde a processo no Conselho de Ética por ter ofendido verbalmente o presidente da casa, Clécio Alves, diz que não vê motivos para o processo, já que chamou Clécio de autoritário, adjetivo já utilizado por outros colegas para definir o líder da mesa diretora. Estou levando ao Conselho de Ética para defender o meio ambiente de Goiânia, defender a cidade sustentável, defender os direitos da população de Goiânia. Então, não existe acusação. É a banalidade do debate que o Clécio está propondo. Eu estou propondo discutir a cidade de Goiânia, os interesses da cidade, dos nossos moradores. O que está sendo colocado aí é um ponto apenas que houve uma discussão que eu chamei ele de autoritário. Agora ele acabou de desfazer do vereador petista, companheiro Tairone, que retirou-se da mesa com um ato autoritário do Clécio Alves. O grande autoritário da Câmara Municipal chama Clécio Alves, que por sinal é presidente dessa casa. Com as defesas em mãos, a presidente do Conselho, Célia Valadão, do PMDB, realiza hoje à tarde uma reunião para analisar os processos. Heloísa Amaral, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 6232375020. 3237-5020. Já imaginou 8 atrações sem intervalo? Vem aí, Goiás é show. Fernando e Sorocaba, Zé Ricardo e Thiago, Israel e Rodolfo, Bruno e Marrone. E mais, Leonardo, Guilherme e Santiago, Chiclete com Banana e Cristiano Araújo. Tudo isso só no Goiás é Show, 20 de abril. Ingressos estande Flamboyant e Rival. Patrocínio Skol. Apoio Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. Política Nacional. 25 projetos que reduzem a maioridade penal no país aguardam votação no Congresso. 7 propostas estão prontas para ir a plenário, mas nunca entram na pauta dos deputados e senadores. Em 2003, um jovem de 17 anos estuprou e matou a estudante Liana Friedenbach e o namorado dela. Na época, um grupo de trabalho foi criado na Câmara e propôs a diminuição para 16 anos. Passada a indignação, a ideia foi parar na gaveta. A mãe do estudante Vitor Hugo, morto na semana passada em São Paulo quando chegava da faculdade, espera que o caso não seja esquecido. A maioria dos projetos reduz a maioridade penal para 16 anos. Jovens poderiam ir para a cadeia apenas se cometerem crimes violentos. O Senado estuda um meio termo. Manter a maioridade em 18 anos, mas com a possibilidade de redução em casos especiais. O projeto ainda não tem data para ser votado.
Índios de várias etnias invadiram o plenário da Câmara dos Deputados ontem à tarde em Brasília. Os índios chegaram cedo ao Congresso. Eles dançaram e cantaram no Salão Verde. Mas o protesto não ficou restrito ao Salão Verde. Eles decidiram entrar no plenário. Os seguranças tentaram impedir a invasão, mas não adiantou. A invasão dos índios assustou os parlamentares. O protesto dos índios é contra uma mudança na Constituição em análise na Câmara. A proposta transfere do Executivo para o Congresso o poder de delimitar terras indígenas. Agora são 7h20. O mundo em sua casa. Política internacional. O Talibã no Paquistão negou a autoria do atentado terrorista em Boston, nos Estados Unidos. O porta-voz do grupo terrorista afirmou que o Talibã matará qualquer americano que encontrar pelo caminho, mas que não está envolvido nas explosões que deixaram 3 mortos e mais de 170 feridos durante a maratona de Boston. O presidente americano, Barack Obama, vai viajar à cidade nesta quinta-feira para participar de uma homenagem às vítimas do atentado. E um envelope com veneno foi interceptado no sistema de correio do Capitólio, em Washington, na tarde de ontem. Segundo a CNN, o envelope estava manchado com uma substância tóxica chamada cicina e era endereçado a um senador. O nome dele não foi divulgado. Há uma década, 5 pessoas morreram nos Estados Unidos envenenadas por antrax, colocado em correspondências. E apesar do ataque à bomba na corrida de Boston, a realização da Maratona de Londres, na Inglaterra, foi mantida para o próximo domingo, dia 21, como planejado na capital britânica. E a Venezuela enfrenta uma onda de protestos violentos. 7 pessoas morreram e 60 ficaram feridas nos enfrentamentos entre polícia e manifestantes. Autoridades confirmaram a prisão de mais de 130 pessoas. As marchas foram convocadas pela oposição depois que o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Nicolás Maduro como presidente eleito. O adversário de Maduro, Henrique Capriles, denunciou fraudes e exige a recontagem dos votos. Maduro acusou a oposição de tentar dar um golpe de Estado ao não reconhecer o resultado da votação. E avisou que não vai permitir uma passeata marcada para hoje. Para evitar mais confrontos, Henrique Capriles cancelou o protesto. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, afirmou que o país vai tomar todas as providências para garantir a segurança nos grandes eventos desportivos que vai organizar nos próximos anos. Entre os grandes eventos está a vinda do Papa Francisco em julho e a Copa das Confederações em 2013, e além da Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016. 7h22. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. A Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O caso Valério. Urbano Malta, funcionário de Maurício Sampaio, vai voltar para a prisão. A decisão é do Tribunal de Justiça. Por 4 votos a 1, a primeira Câmara Criminal de Goiânia revogou o pedido de habeas corpus em favor de Urbano de Carvalho, acusado de assassinar o cronista esportivo Valério Luiz na tarde de 5 de julho do ano passado. Urbano, que estava solto por força de liminar, volta à prisão. Ele era funcionário do acusado de ser o mandante do crime, o cartorário e ex-vice-presidente do Atlético Clube Goianiense, Maurício Sampaio. O filho do cronista esportivo, Valério Luiz Filho, comemora a decisão. A gente viu com muita alegria, parabenizar o Tribunal de Justiça, o desembargador Itanei
votou pela revogação da liberdade do Urbano de Carvalho Malta, pelas mesmas razões que já havia votado pela revogação da liberdade do Maurício Sampaio, um voto muito bem fundamentado. Outros 6 desembargadores o acompanharam, o único voto de divergência foi do desembargador Ivo Favro, e por isso o Urbano volta para a prisão, que a gente acredita sim que a liberdade de qualquer um dos envolvidos pode prejudicar as investigações, não, mas o processo criminal agora. Já o açougueiro Marcos Vinícius Xavier, ou Marquinhos, continua preso e não foi julgado o habeas corpus. O advogado dele, Sebastião Gonçalves, vê contradição na prisão de Urbano. O presidente da Câmara tem um posicionamento, já o relator outro, ou seja, eu fico com o posicionamento do presidente da Câmara, que o decreto prisional, ele não está revestido das formalidades legais, quais sejam, conforme disse o próprio presidente, a fundamentação legal. Desprovido de fundamentação, ele simplesmente diz, conforme vocês ouviram a leitura, para quem não esteve, o presidente leu e disse, nas palavras do juiz, ao final é disposto decreta a prisão do fulano, sem qualquer fundamentação legal, sem dizer o porquê. Depois da decisão do TJ Goiás, Urbano de Carvalho só pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h25. Polícia já sabe quem matou o 30º morador de rua em Goiânia. Uma dívida de pouco mais de R$700, segundo a polícia, foi o que motivou o assassinato de mais um morador de rua, identificado até agora apenas pelo primeiro nome, Mateus, de 19 anos. O crime foi cometido na Avenida Perimetral, ao lado do Hospital Materno Infantil, no setor Coimbra, por 3 outros moradores de rua, que, segundo o delegado Marco Antônio Martins de Araújo, adjunto da Delegacia Estadual de Homicídios, já estão identificados. A vítima, Mateus, ele pegava pequenas quantidades de drogas para repassar para os usuários. E ele estava devendo o traficante, que é o chamado patrão. E tinha uma dívida de aproximadamente R$730. E a partir daí ele havia dito, junto aos moradores de rua, que iria embora para Palmeiras de Goiás, onde que a mãe dele reside. E este traficante ficou sabendo e mandou executá-lo. Eles chegaram de bicicleta, a informação que eles chegaram de bicicleta, e são moradores de rua ali também por perto, e já mais cedo utilizaram a droga juntamente com ele, porque eles eram considerados amigos, né? E de um certo momento, um deles sacou de um punhal e desferiu um golpe na barriga, e a vítima saiu correndo, e os outros comparsas conseguiram. Ele tentou pular um muro, eles conseguiram tirar ele correu para o meio da praça, o rumo da rua, quando ele foi derrubado na rua, de frente à praça, ali próximo ao materno infantil, e assim que ele foi derrubado, ele recebeu vários golpes de faca. Com mais este caso, agora já são 30 os moradores de rua assassinados em Goiânia desde agosto do ano passado. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Polícia Militar prendeu na noite de ontem 3 homens suspeitos de envolvimento na morte de um morador de rua no último domingo. O crime aconteceu na Avenida Independência, no centro de Goiânia. Com os suspeitos foram apreendidos a moto e a arma usados no crime. O trio foi levado para a Delegacia de Homicídios de Goiânia. No local também estará presente um morador de rua que foi vítima de tentativa de homicídio e é testemunha do caso. Polícia Militar não acredita na existência de grupos de extermínio a moradores de rua na capital. A morte de mais um morador de rua reacende a discussão sobre a possibilidade de ligação entre os crimes contra pessoas em situação de rua na região metropolitana. A 30ª vítima foi assassinada na madrugada desta terça-feira no setor oeste, em Goiânia, com 14 facadas. E, segundo a polícia, uma dívida de R$700 seria a motivação do crime. Para o subcomandante do policiamento da capital, Tenente Coronel Brasil, até agora as investigações não confirmaram nenhuma ligação entre os casos, a não ser o tráfico e o consumo de drogas. Nós não acreditamos em grupo de extermínio, até porque em muitos casos que foram inclusive elucidados através de investigação da Polícia Civil,
Ficou patenteado que realmente não existe esse grupo de extermínio. O que nós acreditamos realmente são ações isoladas de marginais, de traficantes, de pessoas envolvidas com o mundo do crime, especificamente em questão da droga. O Coronel Brasil destaca o aumento da criminalidade em todo o país e atribui à impunidade a sensação de insegurança generalizada. Ele antecipa várias ações da Polícia Militar de Goiás no combate ao crime. Nós temos estudos sobre isso, que a maioria dos casos tem envolvimento com a questão da droga. Então, a partir do momento que o usuário de droga deixou de ser crime, passou a ser considerado como uma pessoa doente, o traficante também diminuiu, de certa forma, a penalidade, que antes era crime hediondo, hoje já tem os benefícios da legislação. Então, isso aí com certeza tem feito com que esse aumento da criminalidade possa acontecer, não em Goiânia, mas no estado, no país de um modo geral. Foi lançada uma operação denominada Operação Pela Vida, em que ela basicamente, o objetivo principal dessa operação realmente é diminuir os índices de crimes contra a vida. Por exemplo, aumentar a quantidade de bloqueios, aumentar a quantidade de abordagem, no sentido de fazermos apreensões de armas, retirar, de um modo geral, as armas de fogo, armas brancas, drogas, elementos foragidos da justiça, elementos de alta periculosidade que estão aí na rua. Então, o objetivo nosso realmente é aumentar essa ostensividade, que é o trabalho princípio da Polícia Militar, aumentar a ostensividade, aumentar essa sensação de segurança para a comunidade. Ainda segundo o comandante do policiamento da capital, a operação para desarmar moradores de rua vai continuar como medida preventiva de mais mortes entre eles. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Hoje, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, vai formalizar junto ao governo federal uma assinatura do termo de adesão à política nacional para a população em situação de rua. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o assessor especial para políticas de direitos humanos da Prefeitura de Goiânia, José Eduardo da Silva. Bom dia. Bom dia. Por que Goiânia chegou a esse ponto, 30 moradores de rua sendo mortos na capital? Faltou uma ação preventiva por parte da Prefeitura, do Estado, da União? Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes aqui da nossa querida rádio. Eu acredito que o que vem acontecendo há duas questões que são importantes aí ser pensadas. A primeira é que o papel de cada ente, de cada órgão público no que está ocorrendo em Goiânia. A parte da prefeitura, que é a questão das medidas socioeducativas, já são ações que vêm sendo tomadas há algum tempo. Nós reconhecemos que existem ainda muitas falhas as quais elas precisam ser tomadas, que não são meros fatos em função da administração, mas questões estruturais. O prefeito determinou que fosse criado o grupo de gestão que vai trabalhar com políticas intersetoriais, articulando todas as secretarias municipais que têm como objeto a implementação de políticas públicas. Eu acho que isso aí foi uma grande ação que o município vai oferecer para esse problema que nós estamos vivenciando nesse momento na nossa cidade. O trabalho de proteção aos moradores de rua, para esse trabalho, seria realmente preciso a adesão à Política Nacional para a população em situação de rua? É importante a participação dos entes federativos. A União ela tem um papel importante e, nesse sentido, Goiânia é a terceira capital brasileira, né, que vai formalizar esse termo de adesão, porque já existe uma política nacional e nós estamos na frente. Éramos para ser a segunda capital, mas estamos sendo a terceira capital brasileira que vamos estar à frente desse processo e achamos que as iniciativas do governo federal, juntamente com o governo do estado, que é necessário ter uma participação efetiva, juntamente com o município de Goiânia, são questões extremamente importantes para a proteção da vida, para que os direitos fundamentais eles sejam preservados. É claro que, na medida em que os órgãos eles vão percebendo as atribuições e as questões que vão acontecendo, é claro que cada um vai ter que ir se responsabilizando. E o acordo desse pacto, juntamente com a União, vai fazer com que o nosso município consiga também dar respostas mais imediatas àquelas que são de sua competência em relação à implementação de políticas públicas. Na prática, o que pode ser feito? O que a Prefeitura vai fazer? Há mecanismos para retirar essas pessoas das ruas? Olha, nós tivemos agora, Karine, uma reunião ontem, ainda na segunda-feira, com o secretário de Obras do município de Goiânia, que é o professor Luciano, juntamente com a secretária de Assistência Social,
que é a Maristela Alencar, lá na Casa de Acolhida. Uma das medidas que já foram tomadas de imediato foi a questão da reforma da atual condição onde se encontra a Casa de Acolhida hoje em Goiânia. A segunda medida é que a Secretaria Municipal de Assistência Social está verificando 3 novos prédios para onde irão deslocar esse público da Prefeitura. Nós consideramos que o que está lá hoje não é o que é adequado, que precisa ter investimentos para que melhore, e a resposta será esses 3 novos espaços onde a Prefeitura está procurando locar ou mesmo comprar conforme a autorização do prefeito Paulo Garcia. Qual que é o número de moradores de rua hoje em Goiânia? Olha, há uma estimativa de em torno de 900 moradores de rua em Goiânia, mas por parte aqui da Secretaria Municipal de Assistência Social nós temos um outro número, o qual nós estamos trabalhando para aproximá-los, né? Mas em torno de 900 moradores de rua na nossa cidade, em situação de rua na nossa cidade. E a maioria vem de outros estados? Esse também é um fator, né? Goiânia, como é uma cidade que conhecida nacionalmente como uma cidade que tem qualidade de vida, isso atrai diversas pessoas que têm o sonho, né, de ter suas vidas transformadas aqui, seus sonhos realizados na nossa cidade. E vindo para cá, nem todo mundo consegue também as condições dos seus objetivos. E isso faz com que a nossa cidade receba pessoas de diversas localidades do nosso país, assim como tem pessoas que são goianienses morando em outras cidades e que hoje também vivem em situação de rua, né, em outros municípios. Assim também nós recebemos pessoas de outros estados aqui. O público é muito maior da região do entorno e de outros estados brasileiros do que pessoas da própria cidade de Goiânia. Assessor especial para políticas de direitos humanos da Prefeitura de Goiânia, José Eduardo da Silva, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu agradeço a oportunidade e um bom dia a todos vocês. Hoje, a Prefeitura de Goiânia formaliza, junto ao governo federal, uma assinatura do termo de adesão à política nacional para a população em situação de rua. Agora são 7h36. A Prefeitura de Goiânia promove seminário para discutir o papel do município na segurança pública. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, participou do evento que discutiu o cenário atual em Goiânia e quais são as mudanças viáveis para que a população tenha mais segurança. Um estudo foi apresentado pelo pesquisador e ex-secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Luiz Flávio Sapori. Ele ficou 6 meses pesquisando a segurança em Goiânia e relata alguns dos principais aspectos. Nos últimos 6 anos, a incidência de homicídios na capital foi superior a 50%. A incidência de assaltos em Goiânia cresceu quase 100% nos últimos 6 anos. Ou seja, a sensação de insegurança que de alguma maneira ela tomou conta da população da cidade tem base na realidade, infelizmente. E de alguma maneira, então, revelando que o fenômeno está muito relacionado à consolidação do tráfico de drogas em Goiânia nos últimos 10 anos. A entrada e a consolidação do comércio do crack efetivamente tem gerado boa parte dessa violência. Sapori também destacou que a desarticulação dos trabalhos das polícias militar, civil e da Guarda Municipal contribuem para a insegurança. A secretária municipal de Defesa Social, Adriana Corsi, apresentou o Plano de Segurança Pública para Goiânia. Ela explica algumas mudanças que vão ser implantadas. As principais ações dizem respeito a aspectos relacionados à presença da Guarda Municipal como um fator de contribuição para a sensação de segurança e a prevenção de crimes. Nós temos a questão da prevenção ao uso de drogas, que foi colocada como uma grande necessidade e realmente que nós temos que investir em conjunto com outras secretarias. E também foi colocada a questão de trabalhar com as escolas a cultura de paz, né, a cultura da não violência entre as pessoas. Outra ação que deve ser anunciada em breve é a construção de uma nova sede para a Guarda Municipal. Rivacran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. Começa hoje a primeira edição 2013 do Governo Itinerante, que é um programa empreendido pelo governo do estado que visa facilitar o acesso aos serviços públicos básicos e aproximar a administração estadual dos moradores. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado estadual Fábio Souza. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia aos amigos da RBC. Essas ações levam quais benefícios à população? Olha, são ações que estão sendo organizadas pela Secretaria de Articulação do Governo Estadual, que abrange
pela coordenação do secretário, mas abrange outras secretarias, outras ações, em especial a Secretaria de Cidadania, que vai levar, entre outras coisas, documentação para a população, atendimento, naquilo que for necessário, e também anúncio de obras, né, de obras que a região beneficiada pelo governo itinerante vai ser beneficiada por essas obras do governo, né? E sem contar o acesso que a população vai ter ao secretário, aos serviços estaduais, que dia que é quase difícil a gente acreditar que um popular vai ter um acesso ao secretário por sua agenda. E através do governo itinerante ele vai ter ali perto da casa dele, ali perto de onde ele convive, toda a estrutura do governo. Acho isso fantástico. Deputado, o governo itinerante também tem um viés político? Não, ele tem um viés administrativo. Não deve ser colocado, nem deve ser visto como algo político. Se vai colher ou não fruto disso, aí é a população que vai dizer. Mas isso faz parte de uma política pública que o governo do Estado, em particular o governador, sempre teve. Você veja que nos 2 primeiros mandatos dele, de 99 a 2006, ele sempre fez isso. Ele sempre colocou em prática o governo itinerante. E isso visa, acima de tudo, trazer a população para perto, ou melhor, trazer o governo para perto da população. São ações que vão para vários municípios do estado. O governo itinerante vai para vários municípios. Está começando em Goiânia, querendo ou não, é a nossa principal cidade, é a maior cidade do estado, é a capital. Vai para uma região que realmente precisa de ter esse olhar clínico do governo, que é a região noroeste. Ali o governador vai anunciar tudo que a população ali anseia há muito tempo, principalmente a questão do hospital da região noroeste. Ele vai colocar a par da situação. É uma promessa antiga, é um anseio antigo dos cidadãos que vivem ali na região noroeste de Goiânia. E esse hospital, concluído, além de atender aquela população, vai desafogar muito outros estabelecimentos de saúde, como os CAIS, os postos de saúde e até o UCO, né? Deputado Fábio Souza, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a vocês, estou sempre à disposição. Deputado, falando sobre o governo itinerante, o lançamento será hoje à noite e as atividades voltadas à população começam amanhã, às 9 horas da manhã, no setor Morada do Sol, na Avenida Mangalô, na Praça da Feira, na região noroeste de Goiânia. Agora são 7h42. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. A abertura da temporada 2013 do governo itinerante vai acontecer no dia 18, a partir das 8 da manhã, na região noroeste de Goiânia. Talento vira negócio, funcionário vira patrão e a sua região vira o jogo. Torna-se exemplo de progresso e crescimento. É o governo junto de você. Participe. Avenida Mangalô, Praça da Feira do setor Morada do Sol. Nosso estado cresce. Nossa região cresce junto. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A defesa dos 12 corintianos presos em Oruro, na Bolívia, afirma que o sinalizador que matou Kevin Beltrán Espada não é o mesmo que aparece sendo arremessado por torcedores corintianos.
A informação é da advogada Maristela Basso, contratada pela Gaviões da Fiel para defender os 12 brasileiros presos. 7h43. Vila Nova quer lotar o Serra Dourada para o jogo decisivo domingo contra o Rio Verde. Os jogadores do Vila Nova se reapresentaram ontem. Começaram a preparação visando o jogo de domingo contra o Rio Verde no estádio Serra Dourada às 4 da tarde. Por todo mundo, no grupo de jogadores colorado, na comissão técnica, na própria diretoria, este jogo está sendo encarado como uma decisão, que de fato é: o Vila vencendo permanece na primeira divisão do Campeonato Goiano, não vencendo estará rebaixado à divisão de acesso. A Federação Goiana de Futebol disponibilizou para o Vila Nova 15 mil ingressos para a troca na promoção Nota Show de Bola. Ingressos que já estarão à disposição do torcedor colorado a partir das 9 horas da manhã de hoje, e aí até o final da semana, o torcedor colorado podendo fazer a troca de R$200 em nota fiscal mais 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso para dar sua contribuição e empurrar o Vila Nova no domingo na decisão no estádio Serra Dourada, diante do Rio Verde. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Depois de tropeçar contra o The Strongest na Bolívia, o São Paulo volta a jogar pela Copa Libertadores, hoje às 22 horas no Morumbi, contra o Atlético Mineiro na última e decisiva rodada da fase de grupos. Derrota ou mesmo empate significa a eliminação do time paulista já na primeira fase. Com 4 pontos, o São Paulo é terceiro no grupo 3, 2 a menos que o The Strongest, hoje na segunda posição. E para passar à próxima fase, o tricolor precisa vencer o Atlético e ainda torcer por uma derrota ou empate do The Strongest contra o Arsenal na Argentina. Sem 4 titulares, Atlético Goianiense busca vitória para garantir vantagem nas semifinais. O técnico Valdemar Lemos começa nesta quarta-feira a preparar o time do Atlético para o jogo deste sábado contra o Goianésia no estádio Serra Dourada. Uma vitória vai deixar o Atlético na segunda posição ao final da fase de classificação. Esse é o objetivo de todos no rubro-negro. O Atlético, vencendo o Goianésia, vai ultrapassar o time do Vale do São Patrício. Vários desfalques no sistema defensivo, jogadores que irão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Os zagueiros Diego Giareta, Arthur e Gilson e o lateral esquerdo Leonardo. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. Luiz Felipe Scolari convocou os 18 jogadores que atuam no Brasil para um amistoso contra o Chile no dia 24 de abril no Mineirão. Goleiros Diego Cavalieri, Fluminense, Jefferson do Botafogo. Laterais Marcos Rocha do Atlético Mineiro, André Santos do Grêmio. Zagueiros Dedé do Vasco da Gama e Quase Cruzeiro, Henrique Palmeiras e Hever Atlético Mineiro. Para o meio-campo, Fernando do Grêmio, Paulinho e Ralf do Corinthians, Jean do Fluminense, Jadson de São Paulo e Ronaldinho do Atlético Mineiro. Atacantes Alexandre Pato do Corinthians, Leandro do Palmeiras, Leandro Damião do Internacional, Neymar dos Santos e Oswaldo do São Paulo. 7h46. No jogo dos extremos, o Goiás deve levar time reserva para jogar em Itumbiara. Os jogadores do Goiás se reapresentaram ontem, iniciando a preparação para o último jogo da primeira fase do Campeonato Goiano, sábado, 4 horas, diante do Itumbiara, no JK. O confronto do primeiro colocado, o Goiás já tem essa posição assegurada há um bom tempo, há 4 rodadas, e o Itumbiara, matematicamente, rebaixado o jogo dos extremos, sábado, no estádio JK. O técnico Anderson Moreira conta com o retorno de vários jogadores que estavam no departamento médico e já ficam prontos à disposição. Pelo menos essa é a expectativa, apesar que o treinador deve mandar um time reserva para enfrentar o Itumbiara. De qualquer forma, apenas o William Matheus, lateral esquerdo, preocupa, pensando na semifinal do campeonato, já que a situação do Goiás está definida. Ramon, Thiago Mendes, Neto Baiano e Júnior Viçosa estarão à disposição para o jogo da semifinal, que pode ser marcado para quarta-feira da semana que vem, no Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Emerson Leão e Goiás chegaram a um acordo jurídico no caso que se arrasta desde 2010. As partes entraram em consenso ao firmarem um termo de conciliação na Câmara Permanente de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho. Com o fim do processo, o Goiás terá que pagar R$839 mil, divididos em 20 parcelas de R$41.900 ao treinador.
7h47. A organização da Maratona de Londres vai homenagear no domingo, durante a prova, as vítimas das explosões na corrida de Boston, ocorrida segunda-feira nos Estados Unidos. Após uma reunião com a polícia, quando o programa de segurança da corrida foi revisto, Nick Beitel, diretor executivo da maratona, garantiu que os planos da prova não vão sofrer alterações. As explosões registradas em Boston, perto da linha de chegada da maratona, que ainda não se sabe a autoria, causaram pelo menos 3 mortes e deixaram mais de 170 feridos, incluindo 17 em estado grave, e provocaram pânico entre milhares de pessoas que assistiam ao evento esportivo. Às 7h48 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Entra ano, sai ano, a influenza, conhecida como gripe, continua sendo a principal causa de internações por pneumonia. E para combater, o melhor é vacinar. Crianças de 6 meses a menores de 2 anos, grávidas ou mulheres até 45 dias após o parto, idosos, indígenas, profissionais de saúde e doentes crônicos. A vacina contra a influenza é para você. Vacine-se de 15 a 26 de abril. Leve o cartão de vacinação. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Os candidatos que vão prestar neste domingo o concurso de delegado substituto da Polícia Civil já podem acessar os locais de prova. As provas serão aplicadas em Goiânia, no Centro de Aulas da Universidade Federal de Goiás, no Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos e também no Campus 5 da PUC Goiás. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde. O candidato deve chegar ao local de prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário de fechamento dos portões, munido de comprovante de inscrição, caneta de corpo transparente de tinta preta, documento oficial e original de identidade que contenha foto e preferencialmente impressão digital. Alunos do ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino recebem kits escolares. Alunos do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação receberam nesta terça-feira kits escolares. Os alunos beneficiados foram dos colégios Estadual Parque Santa Cruz, Dom Abel e Cora Coralina, além de estudantes do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos. Cada estudante recebeu um kit contendo uma mochila, cadernos, agenda, canetas, lápis, conjunto para desenho composto por esquadro, régua e transferidor, caixa de lápis de cor e cola. O diretor do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, Major Ubiratã, considera importante este incentivo para os alunos. Com certeza, isso irá somar muito na vida dessa criança que irá receber esse kit. Uma das estudantes beneficiadas foi Larissa Silva Xavier Rosa, da 7ª série. Segundo ela, o kit escolar vai incentivá-la ainda mais a continuar os estudos. Eu acho sim que esse kit foi muito importante, uma ação muito especial do governador, né? Porque vai ser um incentivo e vai ajudar muito, vai incentivar os alunos a considerar mais importante o estudo. O secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, destaca a preocupação que a secretaria tem com o bom desempenho dos alunos em sala de aula. Nós temos uma preocupação muito grande que eles tenham o material adequado para se desenvolver. Então eles recebem hoje uma mochila com 14 itens. Vão ser entregues ao todo quase 300 mil kits, são 280 mil kits, para todos os alunos do ensino fundamental. O vice-governador do estado, José Eliton Figueiredo, que durante a solenidade representou o governador Marconi Perillo, diz que o governo do estado tem um olhar especial para a educação. Faz parte de um conjunto de ações que visam melhorar substancialmente a educação em Goiás. Reforma de colégios, ampliação de outras unidades de colégios, construção de novas escolas, melhoria dos salários dos professores. Em Goiás nós pagamos o piso nacional da educação, o Pacto para a Educação, mudança de aspectos pedagógicos no ensino e no aprendizado, investimentos na melhoria da merenda escolar,
uma série de ações. Nos próximos passos, entrega de computadores para os professores, para os alunos da rede estadual, são avanços significativos que vão colocar Goiás como referência em ensino no Brasil. O secretário Tiago Peixoto anunciou que a partir da próxima quinta-feira, o governo começa a entregar 10 mil tablets para professores da rede estadual de ensino. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o vice-governador José Eliton recebeu no Palácio Pedro Ludovico um grupo de investidores americanos que estuda a construção de um hospital referência no tratamento do câncer em Goiás. O projeto, que já foi executado com êxito em países como Índia e Estados Unidos, busca atender toda a população, independente da condição social, através de parceria com os governos. Agora são 7h54. O governo convoca 136 praças da Polícia Militar aprovados para o curso de habilitação de oficiais auxiliares. O curso tem duração de 4 meses e então os oficiais sobem de patente para subtenentes e sargentos. Os militares se reuniram na tarde de ontem com o governador Marconi Perillo no auditório Mauro Borges para agradecer pela convocação. O governador deu boas-vindas aos oficiais. A decisão do comando de apoiar essa iniciativa, até porque nós precisamos de mais oficiais e estamos contando com a sensibilidade do Ministério Público. O mínimo que nós podemos fazer para que vocês possam ter acesso mais rápido às graduações na carreira, ou seja, às promoções que vocês farão jus ao longo de suas vidas, depois de trabalho, mergulho nessa corporação que tanto nos engrandece aqui no Estado. Eu desejo a vocês que sejam felizes, que tenham um bom curso e depois uma excelente ascensão na carreira. O subtenente Albuquerque explica que os oficiais esperavam há muito tempo pela convocação. Eu entrei na polícia em 92 e desde lá estamos caminhando para subir a promoção. Tem praças aí que tem 10 anos de uma promoção para outra. Existe na Polícia Militar as fases, de praça para oficial. E essa atividade, quando nós temos que passar por um processo seletivo, e o governo apenas aumentou o número que, na verdade, antes era menor. Agora ele aumentou esse número, possibilitando que mais pessoas pudessem galgar cargos maiores na carreira policial militar. O evento contou com a participação e articulação do deputado estadual Túlio Isaac. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. São 7h56, falta de mão de obra qualificada no campo ainda é um desafio. O problema, em muitos casos, é causa de mecanização e de busca de profissionais em outras regiões do país. Em Goiás, o problema é frequente. A falta de profissionais em setores como a produção de leite e agricultura é uma das principais causas da mecanização e da busca de trabalhadores de outras regiões do país, como avalia o chefe do Departamento Técnico do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Flávio Henrique Silva. Nós temos algumas cadeias, algumas atividades agropecuárias que esse problema está sendo um pouco mais grave. A cadeia produtiva do leite, a cadeia de grãos, a atividade agrícola também está sofrendo muito, principalmente na área de mecanização agrícola e também em áreas um pouco mais tecnificadas, como a área de processo de irrigação ou de produção de olerícolas. Para o presidente de Assalariados Rurais da FETAEG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Goiás, José Maria de Lima, as causas da mecanização e falta de mão de obra no campo são outras. O avanço que está tendo a nível de Brasil, de mundo e de Goiás. A mecanização está entrando mais por isso. Outra coisa que a gente analisa é o lucro do patrão aumenta mais. E outra coisa é que o Brasil, graças a Deus, mudou muito e está havendo várias áreas de emprego que o trabalhador está indo naquele que é melhor para ele. Às vezes você me procura, por que está trazendo trabalhador do Nordeste para trabalhar em Goiás? É por causa do valor da mão de obra. Flávio Henrique acredita que o caminho para o atendimento da grande demanda por profissionais do setor agropecuário é o desenvolvimento de programas de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é ligado à Federação da Agricultura, desenvolve vários programas de qualificação profissional rural, cursos de formação inicial e continuada, cursos de aperfeiçoamento que vão qualificar mais essa mão de obra para que ela esteja disponível e que atenda essas demandas dessas atividades. O Senar possui atualmente 119 ações de aperfeiçoamento de mão de obra e 25 programas de formação inicial. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. A presidente Dilma Rousseff disse ontem que o governo vai atacar sistematicamente a inflação.
e que, se houver necessidade, os juros irão subir, mas em um patamar menor. A presidente afirmou ainda que não há a menor hipótese de o Brasil não crescer este ano. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar hoje se altera ou mantém a taxa básica de juros da economia brasileira. O Banco Central já está reunido para decidir se usa um dos instrumentos para combater a inflação, o aumento da taxa básica de juros. Há 6 meses a taxa não muda. Continua a menor da história. A chamada taxa Selic remunera títulos da dívida pública. Quando ela sobe, quem investe nesses títulos ganha mais. Para não perder clientes, os bancos aumentam os juros das suas aplicações. E cobram mais de quem pega dinheiro emprestado. A inflação em 12 meses chegou a 6,59%. O governo tem o compromisso de não deixar que passe de 6,5%. E vem tentando fazer isso sem mexer nos juros. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.